Muito bem, meus amados irmãos, boa noite a todos, graça e paz, Eu tinha feito a live pelo meu Instagram pessoal, a irmã Lidiane me disse lá, então estamos começando aqui, graça e paz, obrigado irmã Lidiane. E como eu falei, nós vamos hoje fazer a nossa escola bíblica com o assunto da mutualidade cristã, o imperativo do nosso Senhor, a ordem que Ele está dando à sua igreja, e a ordem de hoje é: orai uns pelos outros, tá ok? Então hoje nós vamos ver esta ordem que Deus então nos dá de orarmos, de intercedermos uns pelos outros. E é muito bom porque nesse período de quarentena, e que agora foi ampliado aí por mais 15 dias, e com a sexta-feira sendo então aplicado o lockdown, as regras vão ficar bem mais rígidas, então a gente vai ter que ficar mais tempo realmente sem sair, vai ter algumas restrições. Para sair tem que ter uma justificativa plausível, se for para fazer aquilo que é essencial, na verdade. Então vamos orar também por isso, pedindo sabedoria a Deus, paciência, perseverança e muitas outras coisas que serão necessárias agora nesses 15 dias. Lembrando que vai ser só dia 8 o lockdown, então vai ser menos do que 15 dias para a gente, 12 dias, então, que a gente vai ter que segurar esse aperto aí. Mas vamos pedir a Deus que realmente, se isso for para o bem, para realmente acabar, diminuir, e logo após estar tudo dentro daquilo que é esperado. Então vamos esperar em Deus, confiar somente nele e nos submeter às ordens dos nossos governantes. Eles estão lá então preparando esse momento e crendo que assim então será melhor para a população. Vamos orar a Deus por isso, que Deus possa realmente confirmar estas coisas. Então hoje pela manhã, só lembrando, falamos sobre sermos gratos, sermos agradecidos a Deus por tudo. Então espero que já está chegando aqui no finzinho do dia, e então você possa ter durante esse dia visto e tido várias oportunidades de ser grato a Deus por algo que Ele fez por você nesse dia, ok? Que Deus possa ter sido louvado por você durante esse dia. Muito bem, meus amados, 18 horas, vamos dar início então à nossa escola bíblica, e vamos fazer isso com oração, O irmão Valdo está pedindo oração pelo irmão dela, então vamos orar também por ele, tá bom? Vamos pedir a Deus que abençoe seu irmão. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Deus querido, por tanto amor em nossas vidas, por tua graça, porque até aqui, Senhor Deus, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, nos preservado, cuidado, Senhor Deus, de cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia nesse dia de hoje. Queremos, Pai, nesse momento também te suplicar mais uma vez pela irmã Rita, pela irmã Matilde. Restaura, Senhor Deus, a saúde delas. Também queremos te pedir pelo irmão da irmã Valda, que o Senhor possa também estar cuidando da vida dele, Senhor Deus, daquilo que ele está precisando nesse momento, que o Senhor possa estar cuidando deles, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos confiar plenamente em Ti, confiarmos no Teu cuidado, na Tua proteção, e entendermos, Senhor Deus, que quando pedimos tudo segundo a Tua santa vontade, o Senhor irá responder, Pai. Obrigado por isso. Queremos Te louvar, engrandecer o Teu santo nome, Senhor Deus, nesse momento, e nos ajuda nesse momento em que estaremos estudando a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém.
Muito bem, meus amados irmãos, hoje nós vamos fazer a escola bíblica, lembrando que você pode participar da nossa escola bíblica. Você pode fazer alguma pergunta digitando, você pode também participar dando alguma informação que você acha que seria bom, né, para acrescentar, e também você pode participar ao vivo, se você quiser. Aí você diz aí que quer fazer então a chamada e participar aqui da live. A gente pode fazer aqui um momento de debate com você, você dizer, expressar alguma coisa sem problema nenhum, tá certo? Você só precisa me informar que gostaria de participar e aí faz a chamada e eu atendo aqui a chamada para a gente poder então fazer essa participação. Está aberto aí a todos, né? Dentro daquilo que nós estamos tratando, nós vamos então trabalhar dessa forma. Fica aberto então a oportunidade de participação de todos vocês e fico muito feliz quando há a participação. Então a nossa mutualidade, o nosso imperativo de hoje é orai uns pelos outros, né? Estamos fazendo isso todos os dias, temos essa oportunidade de fazermos aqui ao vivo na nossa live, esse momento de intercessão, mas a prática de oração dentro da mutualidade bíblica ela deve ser exercida. Nós temos esse privilégio, mas também nós temos essa obrigação de orarmos uns pelos outros. Então eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em 1 Pedro. Deixa eu só pegar aqui a minha Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. A partir do versículo 7, diz o seguinte: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme com o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E o nosso versículo-chave está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, qual é o alvo da nossa lição esta noite? Nós precisamos entender o valor da intercessão na vida cristã e a importância e a necessidade de praticá-la. Nós iremos então compreender que devemos fazer orações menos egoístas e mais altruístas. Também nós estaremos tendo mais a compreensão que precisamos nos colocar mais no lugar do nosso irmão e também aprendermos a interceder diariamente uns pelos outros, ok? Então nós sabemos do valor da oração, todos nós cremos nisso, sabemos que ela é importante para as nossas vidas, isso não tem como se questionar de forma nenhuma, mas infelizmente não se dá muito valor à oração. O que nós precisamos entender é que a oração é uma maneira de nos comunicarmos com Deus. Oramos não para que Deus descubra as nossas necessidades, mas conscientes de que Ele já sabe e que precisamos apenas expor o desejo do nosso coração a Ele, porque quando fazemos isso, estamos demonstrando a nossa confiança ao nosso Senhor e Salvador. Mostramos a Ele que dependemos dEle. Quem ora está reconhecendo que Deus governa os céus e a terra. E a oração nos ajuda a mantermos comunhão uns com os outros. E também nos ajuda a mantermos comunhão com o próprio Deus. Então, a oração ela pode ser feita de vários aspectos. Não existe um só padrão de oração.
Nós podemos fazer uma oração de contrição e confissão. Nós podemos fazer uma oração somente de ações de graça e de súplica. Nós podemos fazer oração de intercessão, ou seja, uma oração em favor de outras pessoas. E é exatamente nesse aspecto hoje que nós vamos falar sobre a oração. Nós vamos falar sobre a oração intercessória. A oração em que nós estamos, então, nos preocupando com o próximo, com o nosso irmão. Porque é muito fácil orar por nós mesmos. É fácil fecharmos os olhos e pedirmos algo para nós, ou agradecermos algo que é nosso. Mas precisamos entender que fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo. E como fazemos parte do corpo de Cristo, nós entendemos que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e também chorar com aqueles que choram. Então, no momento da oração, nós podemos estar intercedendo por alguém, suplicando, sentindo então a necessidade daquele irmão e ali, naquele sentimento de saber, de condoer, de colocar-se no lugar do irmão, nós estaremos juntamente com ele orando. E assim também nos alegrarmos. Quando vemos o irmão grato por algo, louvando a Deus por algo, nós também nos alegraremos juntamente com esse irmão através das orações. Então nós vamos ver aqui alguns aspectos importantes desse exercício espiritual de orar uns pelos outros, tá certo? Então a primeira pergunta é: por que devemos orar uns pelos outros? Você pode aí responder essa pergunta. Por que nós devemos orar uns pelos outros? Por que você acha que é importante orarmos uns pelos outros? Podem colocar suas respostas, e enquanto vocês colocam aí as respostas, eu vou dizer aqui a primeira e creio que a mais importante delas. O primeiro motivo é porque esta é uma ordem de Deus. Orar uns pelos outros, como vimos aqui em Tiago capítulo 5, é um imperativo. É algo que Deus ordena que nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos fazer. Então, orar uns pelos outros é uma ordem tão explícita como orar por nós mesmos lá em Filipenses, quando diz que nós devemos chegar, diante de Deus e colocarmos as nossas ansiedades e orarmos, através de súplicas e ações de graça. Então, a mesma forma que nós devemos orar por nós mesmos, existe a ordem de que temos que orar também pelos nossos irmãos. A Vilna está colocando aqui: devemos orar porque demonstra amor também. E a irmã Arina coloca que devemos orar para termos mais intimidade com Deus. Muito bem também. O Vitor, porque ajuda a combater o nosso egoísmo. Exato. Então, primeiro motivo principal, lembre-se sempre disso. Primeiro motivo, porque esta é uma ordem de Deus. Nós temos que ser obedientes a essa ordem de Deus. E é o nosso versículo-chave de Tiago capítulo 5, versículo 16. O segundo motivo, fora esses que vocês colocaram, é porque quando estamos intercedendo uns pelos outros, nós estamos fazendo aquilo que o próprio Jesus Cristo fazia. Nós estamos sendo obedientes e seguindo o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: nós vimos na palavra de Deus que ele orou por Pedro. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, diz que Satanás veio peneirar a Pedro, mas ele diz que ele orou por Pedro. Ele fez uma oração intercessória ao Pai pela vida de Pedro. Vimos também que o Senhor orou pelos seus discípulos e por nós. Isso mesmo. Em João capítulo 17, a oração de Cristo vai mostrar que ele vai orar pelos seus discípulos e vai dizer que também a oração se estende a todos, que forem salvos pelo seu nome. Ou seja, nós, salvos em Cristo hoje, tivemos uma oração feita pelo nosso Senhor. Você já imaginou isso? Quando você estiver lendo João capítulo 17, você pode olhar essa oração como se estivesse ali naquele momento com Cristo orando por você.
Porque em João 17, Cristo está orando por nós também. Fomos agraciados com uma oração intercessória do nosso Senhor e Salvador. O irmão Aglailton está colocando, né, que como Tiago 5,16 diz, a oração ela tem o objetivo de sarar. A oração tem o objetivo de confessar pecados para sermos curados dele. Muito bem. A irmã Elieusa, né, está colocando que devemos orar por outra pessoa e por nós mesmos, porque estamos sendo abençoados por Deus quando fazemos isso. O irmão Gabriel está colocando também que devemos orar para tomarmos alguma decisão, né? Então tem essa opção. Jesus também orou muitas vezes e orou também antes da escolha dos 12 discípulos. Então devemos orar antes de qualquer tomada de decisão. Muito bem, então essas são algumas motivações. Quero que vocês pensem mesmo nisso, né? Boa noite, Carlinhos, meu filho, como é que tá? Deus te abençoe. É o meu primo, tá aqui conosco na live, Carlos Filho. Deus te abençoe, meu amado. Abraço aí para sua família. Mas também nós devemos orar para sermos intercessores dos nossos irmãos. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, vai dizer exatamente isso. Então, devemos orar uns pelos outros primeiro, porque devemos ser obedientes à ordem do nosso Senhor. Segundo, porque quando estamos orando uns pelos outros, estamos copiando o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez a mesma coisa. E terceiro, nós devemos orar uns pelos outros, porque esse é um exercício espiritual que nos foi outorgado. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte, vou ler aqui para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Só um minutinho, estou abrindo aqui. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos reconhecidos por Deus como sacerdotes real. Então essa função de sacerdote, ela está atrelada à nossa oração, à intercessão pelos nossos irmãos. Esse não é um ofício somente dos pastores, né? Algumas vezes tem algo na igreja, um aniversário, ou o pastor vai para a casa do irmão, vai ter lá um churrasco, alguma coisa assim. E aí o que é que acontece? As pessoas dizem: ora aí, pastor. A gente sabe que isso é uma forma também de honrar o pastor, a presença do pastor. A gente entende que é como uma forma de reconhecimento. Mas nós precisamos ficar cientes que também qualquer um de nós foi nos outorgado o sacerdócio. Então todos nós temos esse acesso à oração. A oração do pastor não é mais santa do que a oração de uma criança. De vez em quando eu gosto de colocar os meus filhos para orar em determinadas ocasiões, né? Quando está no almoço, alguma coisa assim, para as pessoas entenderem que a oração também das crianças são válidas. Eles também têm fé, eles também estão cumprindo aquilo que o Senhor quer que eles façam, que é orar uns pelos outros. Eles estão agindo também naquela função que foi outorgada como sacerdotes de Cristo. Então, não é que a oração do pastor tem mais poder, a oração do presbítero, do diácono. Todos nós temos o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em vocês. Então quem ora por nós é o Espírito Santo, é Ele que leva as nossas orações até Deus, porque nós realmente não sabemos nem orar como convém. Então não existe nada místico, nada mágico. A oração do pastor não tem mais poder do que a oração de qualquer irmão na igreja. Ela tem a mesma coisa, porque todos nós recebemos isso. Na Reforma Protestante do século XV, nós vimos então que esta foi uma luta de Martinho Lutero. Ele ensinou que
todos os crentes podiam orar uns pelos outros e não somente os clérigos. Ele disse: todos nós somos chamados a orar por todos os homens. Então isso foi algo magnífico. A clareza que ele teve nas Escrituras e o entendimento dado por Deus de que isso não é uma função somente do Papa, do bispo, né, na época, mas que todos os salvos em Cristo deveriam então cumprir o seu papel de sacerdote, não somente o sacerdote, o clérigo da igreja, né, da igreja romana. Então isso também tem que ficar na nossa mente, tá certo? Vamos ter então a função sacerdotal de intercedermos uns pelos outros. Então, só voltando, devemos orar uns pelos outros, porque primeiro é uma ordem. Segundo, nós devemos fazer porque Jesus nos deu um modelo e nós queremos copiar o modelo do nosso Senhor e Salvador. Terceiro, porque esse é um exercício que nos foi otorgado, somos chamados de sacerdotes real, e também essa é uma obrigação nossa, tá certo? Uma responsabilidade nossa. Agora, quando é que nós devemos orar uns pelos outros? Irmãos, nós temos que estar sempre prontos para orar. A palavra de Deus diz que nós devemos estar sempre vigilantes, né? Vigiai e orai. No entanto, existem momentos que nós podemos nos dedicar de forma especial à oração. Existem momentos que eu posso fazer algo que eu não fazia. Eu posso ter um tempo para orar, vamos supor, pela nossa nação. Então, todos os dias, de tal hora, nós vamos ter um momento de interceder por nosso país, pela nossa liderança, pela igreja, pelos irmãos, pelos doentes. Então, você pode fazer orações com propósitos distintos. Temos que orar todo o tempo, né? Orar e sem cessar. Mas podemos fazer orações específicas e com mais avidez. Então, quando oramos pelos irmãos, a regra também é a mesma. Oramos sempre que for necessário, quando tiver algo que estiver colocando esse irmão em uma situação que a nossa oração seja necessária. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Então, quando devemos orar uns pelos outros? Devemos orar uns pelos outros em tempo de provação. Então, nesse exato momento que nós estamos passando e que ainda vamos passar por mais 15 dias, nós entendemos que precisamos orar. Existem muitos irmãos passando por dificuldades nesse momento. Dificuldades emocionais, dificuldades espirituais, dificuldades financeiras, dificuldades físicas. Então, existem muitos irmãos em vários lugares do mundo que estão, sim, passando por grandes dificuldades, grandes provações. Como eu falei, Jesus orou por Pedro. Ele sabia que ele iria passar por um momento de grande provação. Então ele intercede de forma especial por Pedro. E devemos fazer a mesma coisa quando nós entendermos que temos irmãos que estão passando por diversas lutas. Nós vemos lá em Atos a igreja orando exatamente por Pedro. Ele estava preso e a igreja intercedendo para que ele saísse do cárcere, para que ele fosse liberto da sua prisão. Então eles se reúnem como igreja e naquele propósito, naquela intenção, eles vão orar pela libertação de Pedro. Então devemos fazer a mesma coisa. A nossa oração, ela acaba aliviando as cargas, né? Como é bom, quem não já teve essa oportunidade de ter alguém orando por você, né? Quem não teve essa oportunidade de estar passando em um momento de angústia, um pastor, um irmão, uma irmã mais chegada, uma amiga mais chegada, ou um amigo mais chegado, e chega para você, ouve a sua necessidade e diz: irmão, vamos orar. E aí, só pelo fato de você estar orando junto com aquele irmão já sente um alívio, né? Quem não teve essa experiência na sua vida, né? Então, tanto foi bom para aquele irmão, como é bom para aquele irmão que ora, né? E depois que as coisas se acalmam, que o irmão chega para você: irmão, graças a Deus o Senhor ouviu a nossa oração. Então isso é tão gratificante para a nossa vida, né? Isso é tão bom saber disso. Também é muito bom saber que temos pessoas orando por nós, né? Sabermos que temos vários irmãos em vários momentos
intercedendo por nós. Nós oramos aqui por um rapaz chamado Nildo, né? E quando eu fui na casa da minha mãe, ele é vizinho da minha mãe, ele foi lá fora, ele não é crente, né? Mas foi todo tímido, né? Mas foi lá, agradeceu, né? Ele soube que nós estávamos orando, ele, rapaz, eu passei por um momento difícil, eu pensei que ia morrer, mas eu vim aqui para agradecer pela oração dos irmãos, agradecer porque vocês oraram, viu? Graças a Deus estou bem, passei. Então, até mesmo na vida daqueles que não são salvos, eles são gratos quando oramos. Ele reconhece a importância, a pessoa passa a se sentir importante. E isso é bom. Então, até dos lábios daquele que não tem Cristo na vida como Senhor e Salvador, ele reconhece que as orações dos irmãos foram válidas para a sua recuperação, para a sua vida. Então, como é maravilhoso. Então, em tempos de provação, irmãos, temos que estar juntos dos irmãos, intercedendo. Temos que ser aqueles que vão dizer, irmão, estou orando por você. Ele precisa saber disso, ele precisa estar ciente que você está com ele. Ele sabe que você vai estar passando por ele pelas mesmas angústias. Então, é importantíssimo. Agora, quando é que nós vamos poder orar pelo irmão? É quando o irmão diz. Ele precisa também dizer. Ele não necessariamente, se ele não quiser, dependendo do que ele estiver passando, se for algo muito íntimo, algo mais sigiloso, que no momento não possa expressar aquilo que ele está passando, mas ele pode dizer, irmão, ore por mim, eu estou passando por um momento de aflição, de provação, e eu rogo para o irmão a sua oração. E você então dizer verdadeiramente, irmão, não se preocupe, eu vou orar por você. Estarei orando por você, meu irmão. E ele vai saber que tem alguém com ele naquela provação. Então isso é forte, é fortalecedor, né? A irmã Isabel aqui está dizendo que quando fazemos isso, nós somos fortalecidos. Então isso é fato. A irmã Elieusa, né, está pedindo oração por ela. Então nós aqui do grupo podemos estar orando pela irmã Elieusa Milhomens. Orem por ela. Não precisamos saber o que ela está passando, mas ela está dizendo que está passando por um momento difícil, um momento que não está sendo fácil. Então que nós possamos afirmar aqui para essa irmã, que estaremos sim orando por ela, estaremos juntos com ela passando por esse momento difícil e depois iremos nos alegrar com as respostas do nosso Deus. Precisamos também entender que podemos orar por nossos irmãos em momentos de perseguição. A igreja orava uns pelos outros no momento que eles estavam vivendo em perseguição. Paulo pede que ore por ele a seu favor quando ele estava para ser morto. Quantos servos do Senhor durante a história da igreja foram protegidos porque pessoas estavam intercedendo e orando por eles. Então é importantíssimo orarmos por missionários que estão em lugares que o evangelho não pode ser pregado, missionários que estão vivendo em lugares, em países, em regiões que o acesso à saúde é pior do que o nosso, em que existe perigo eminente da sua vida, pastores que passam, muitas vezes tomam conta de igrejas na periferia, em bairros que são dominados, né, por tráfico, por zonas de perigo, mas estão lá. Precisamos orar por esses irmãos, por esses pastores que estão lá em momentos que podem estar sofrendo perseguição, e devemos então estar fazendo isso. Missionários que estão recebendo livramentos porque existem pessoas orando por ele. Também devemos orar em tempos de evangelização. Paulo pede para que os irmãos da igreja de Éfeso orassem por ele, para que ele tivesse intrepidez em falar. E nesse mundo de hoje, nós devemos ter o mesmo sentimento. Orem por seus pastores, pastores sérios, que amam a palavra de Deus, que pregam sobre o evangelho da graça e falam sobre o pecado, falam sobre o inferno, falam da condenação, que amam a palavra de Deus e tentam corrigir o seu rebanho, mostrando a disciplina formativa. Então orem por eles, porque eles precisam das vossas orações.
para que eles mantenham a mesma intrepidez, para que eles não se corrompam, para que não haja a possibilidade de ser envolvido pela sutileza do mundo, ter medo de dizer ou pregar aquilo que a palavra de Deus está dizendo, para não distorcer a palavra de Deus para dizer só aquilo que a igreja quer ouvir, mas dizer aquilo que Deus realmente quer que ele diga. Também devemos orar em momentos de divisão. Jesus orou para que os seus discípulos fossem unidos. Ele sabia da possibilidade de divisão na igreja e ele pede ao Pai que trouxesse a eles comunhão. Nunca, amados, Paulo, quase que em todas as suas cartas, de forma unânime, quase que em todas, ele vai falar sobre problema de divisão na igreja, vai falar sobre problemas de rixas, de briga, de contendas, de facções dentro da igreja, de divisões, de panelinha dentro de igreja, porque ele sabe que isso acaba uma igreja. Então, amados, vimos também lá no Salmo 122, que o salmista diz: orai pela paz de Israel, e vamos fazer de tudo para que haja o bem. Então, essa deve ser a nossa oração, orarmos sempre para não termos divisão no corpo de Cristo, para que mesmo com as nossas diferenças, mesmo pensando diferente em determinado assunto, achando que a nossa ideia é melhor, mas a gente se submete à maioria. A gente então vai estar ajudando, e quando eu digo que eu me submeto à maioria, né, tá bom, a maioria quer, faça, mas eu não faço nada. Isso não é se submeter à maioria. Se submeter à maioria é saber que a sua proposta não foi aceita, a sua ideia não foi a escolhida, mas você vai fazer de tudo e participar ativamente para que a outra ideia dê certo. Isso é concordar. Isso é dizer, a minha não foi, mas tá bom, eu vou aceitar. Isso é aceitar a ideia da maioria. Então não fique do lado, os irmãos tentando fazer uma coisa e você junta, fica tentando fazer um outro grupo para fazer outra coisa. O pastor quer uma coisa e aí forma aquele grupo que vai contra o pastor, a liderança tem uma ideia e forma lá aquele grupo que quer ir contra a liderança. Tem um grupo de irmão que quer uma coisa, outro grupo que quer outra. Irmão, temos que orar para que não haja isso em nossa igreja, porque divisão destrói a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como o irmão Aglailton falou, temos que orar em momentos de decisão. Jesus fez isso na escolha dos seus discípulos e temos também o exemplo de que devemos orar para que possamos ter o posicionamento correto. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, vai falar isso, que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos ter a nossa mente transformada, devemos colocar o nosso corpo como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, pensarmos tudo conforme o que? A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então precisamos estar orando por isso, para que as nossas decisões estejam em conformidade com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, com a vontade do nosso Deus. E terceiro ponto, nós devemos então entender como nós devemos orar uns pelos outros. Como é que deve ser a nossa oração uns pelos outros? Se alguém quiser colocar alguma coisa, participar ou perguntar, dê um toquezinho aí pra gente. Então, irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros, sabe como? Continuamente. Nós devemos orar sempre. Devemos ser persistentes na oração em favor dos nossos irmãos. Paulo nos ensina a orar pelos nossos irmãos sem cessar. Colossenses 1:9. Alguns irmãos têm um caderninho de oração. Tem pessoas que anotam as suas orações durante o ano todo e depois no outro ano eles vão ler e vão ver quantas respostas o Senhor deu, quantas coisas o Senhor fez, quantos livramentos o Senhor deu, né? Quantas vezes oraram por um irmão e o Senhor respondeu aquela oração. Então isso é uma prática boa, de termos aquilo que nós pedimos visível, anotado, as respostas de oração de Deus em nossa vida. A agenda vai nos ajudar a não esquecer de algumas necessidades específicas, né? Às vezes o irmão faz uma oração aqui, ó, irmão, ore por mim por isso. Então você
deve estar lembrando, eu tenho que orar por esse irmão por isso. Ele pediu especificamente por isso. Então temos que estar sempre orando por nossos irmãos. Ore sempre por sua igreja. Ore sempre pelos irmãos. Ore pela liderança, pelo pastor. Ore por eles, para que Deus possa proteger, livrar, dar força, e a igreja possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Como é que nós devemos orar? Continuamente, mas também confiantemente. Devemos exercitar a nossa fé quando estamos orando. Em Hebreus capítulo 11 vai dizer exatamente isso. Nós temos que orar com fé. Algumas passagens das Escrituras nos encorajam a exercer a fé em oração. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, diz o seguinte: tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas aqui eu vou fazer aqui uma abre aspas bem grande. Vou até beber água. Por quê? Porque na teologia do triunfalismo, na teologia da prosperidade, eles pegam este versículo aqui e falam exatamente isso aqui e distorcem aquilo que Deus disse. Mateus capítulo 21, eu vou até abrir aqui minha Bíblia, e o versículo 22 diz o seguinte, contexto imediato, versículo 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte, se disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, precisamos entender o quê? Se nós olharmos o contexto e fizermos uma linha sobre oração na palavra de Deus, nós vamos entender que quando Jesus fala isso, que quando nós pedirmos alguma coisa crendo, receberemos, isso não quer dizer que ele vai ceder aos nossos caprichos. Nós temos que entender que nós, como salvos em Cristo, como servo do Senhor, como alguém que é obediente à palavra de Deus, que se submete à autoridade de Deus, nós iremos pedir em nome de Jesus. Eu já falei por isso lá na oração do Pai Nosso. O que é pedir em nome de Jesus? Pedir em nome de Jesus é pedir exatamente aquilo que Jesus quer que peçamos. É pedirmos aquilo de forma coerente, coesa com o que Deus quer para a nossa vida. Então, quando temos uma mente transformada, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, transformada pelo Espírito Santo, quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, como somos levados em obediência à palavra de Deus, quando nos submetemos ao Espírito Santo em nossa vida, a nossa oração ela vai condizer, vai dizer exatamente aquilo que Deus quer. Por isso que são respondidas. Porque também, se eu não me engano, Tiago vai dizer que nós não recebemos muitas coisas porque não pedimos como convém. E pedimos para esbanjar. Acho que é Coríntios. Pedimos da forma errada. Então pedimos aquilo que não é necessário. Pedimos aquilo que não é bom para a nossa vida. Então quando é que ele diz que crendo recebereis, é porque aquilo que eu estou pedindo está exatamente em acordo com a palavra de Deus. Eu creio que o que eu estou pedindo é exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. Tiago também vai dizer que se nós orarmos com fé e nada duvidando, nós então teremos. Então orar com fé é isso. Eu vou orar também com fé que aquilo que eu estou pedindo a Deus será exatamente aquilo que Ele quer para a minha vida. E aí, qual deve ser a nossa oração? Senhor, aumenta a nossa fé. Então, orar crendo é aquilo. Senhor, eu preciso crescer mais na graça e no conhecimento. Essa oração Deus responde? Responde. Senhor, eu preciso pregar mais a Tua palavra. Essa oração Deus responde? Responde.
Senhor, eu preciso disso para viver, é o que eu preciso, me abençoa. Senhor, eu preciso disso para servir mais. Senhor, eu preciso daquilo, porque eu preciso ser mais útil na obra do Senhor. Então, se está indo em consoante, a ideia está exatamente paralela, igual à ideia do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, peça com fé, em nada duvidando, e Ele vai, então, responder. Devemos também orar obedientemente. Antes de orar por um irmão, ore por você. Comece orando por você. Isso não é egoísmo. É porque você vai começar orando por você, pedindo perdão pelos seus pecados, para que você possa estar apto a orar, para que Deus possa ouvir as suas súplicas, para que tire de você qualquer coisa que esteja desagradando a sua comunhão, que está sendo um obstáculo na sua oração com Deus. Gruden diz que a oração e o santo viver devem andar juntos. Então nós temos que estar vivendo em obediência, inclusive para as nossas orações serem respondidas, ok? Por quarto, devemos orar humildemente. Isso aqui é maravilhoso, amados. Como eu sempre gosto de falar aqui, a nossa oração jamais pode ser uma oração autoritária, né? Aqueles que dizem, eu determino isso. Amados, quem somos nós para determinar? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Mas nós não somos Deus. Entende? Porque até o próprio Cristo Jesus, quando estava nesse mundo, não fez nada sem a autorização e sem ser através do Espírito Santo. Ele se submeteu completamente à autoridade do Pai. Por isso que ele orava em tudo. Por isso que ele orava ao Pai em todos os momentos. Então, amados, nós não temos autoridade para determinar nada a Deus. Nós somos o vaso e Ele é o oleiro. Eu determino isso, Ele não determina nada. Isso aí é uma oração presunçosa, arrogante, soberba e orgulhosa. Eu bato no peito, Senhor, ser propício a mim, pecador miserável. Senhor, olha para mim com misericórdia. Eu não mereço nada, mas tem misericórdia de mim, que sou um pecador miserável. Não por mim, mas em nome do teu Filho, eu te rogo, eu te suplico. Humildemente me coloco diante do trono da graça. Diante do trono da graça, eu quero isso. Eu peço isso. Não seja feita a oração. Olha a oração de Cristo. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Essa é uma oração humilde. Nós não mandamos em Deus. Ele não atende oração orgulhosa. A palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo. Ele concede graça aos humildes. O salmista vai dizer que ele não se agrada de oferta, de sacrifício. O que Deus quer é o quê? Um espírito quebrantado e um coração compungido. É isso que Ele se agrada. É de quebrantamento. Nós vimos lá no Evangelho. Quando for orar, não faça como os fariseus que vão lá para o meio da praça, levantar as mãos, falando lá, olha, dou o dízimo de tudo, do coentro, do cominho, do alho, de tudo. Eu não sou como esse pecador não, eu sou melhor do que ele. Aí diz, olha, ele recebeu o que ele queria, que foi a admiração dos homens. E aí faz então a oração do publicano e diz, esse aí recebeu o que queria, o que pediu. Então, amados, temos que ser humildes. Devemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ok? Então é esse o nosso papel. A Vilna colocou aqui, pedir em nada duvidando. O irmão Glaudio colocou Tiago 4, vai dizer que não sabemos pedir, pois quando pedimos, exatamente, foi Tiago, eu disse que era Tiago, depois disse que era Coríntios, então é Tiago capítulo 4 mesmo, pedimos para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Essa oração Ele não responde, tá certo? Então quando você diz assim,
tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Se for para esbanjar no seu próprio prazer, não vai receber. E também devemos orar conjuntamente. Devemos orar pelos nossos irmãos, mas também devemos orar com os nossos irmãos. Jesus fala da necessidade da igreja de se reunir para esse fim. Nós vemos na palavra de Deus vários momentos, os crentes, os irmãos reunidos orando juntos. E isso serve de modelo para a igreja hoje também. Serve para nós. Lá em Atos capítulo 4, no começo da igreja, diz que eles se reuniam em casa orando, intercedendo, partindo do pão. Então, amados, o pastor certa vez disse: você quer saber o ibope do pastor? Vá para o culto no domingo. Agora você quer saber o ibope de Deus? Vá para o culto de oração. Irmãos, é triste. É triste às vezes o culto de oração em muitas igrejas. Às vezes 3, 4 gato pingado lá dentro. 3 irmãos orando, fiéis. Mas é um culto de oração. Aí não tem aquele louvorzão lindo. As pessoas não estão arrumadas lá com a roupa da moda, maquiada, parece que vão assim para o aniversário de 15 anos. Oração, no culto de oração, muitas das vezes as pessoas vêm correndo do trabalho, está lá um pouco cansada. São aqueles irmãos que são realmente fiéis. A quem? Ao pastor? Não, a Deus. Então precisamos ser fiéis a Deus. Olha a importância da oração, meus amados. Não estou dizendo que o culto de domingo à noite deve ser deixado. Não, então eu vou só para o culto de oração. Não. Todos os cultos, todas as reuniões da igreja são importantes. Se existe a reunião, é porque ela é importante para o corpo de Cristo. Então, se está tendo culto de doutrina, vá. Se está tendo a escola bíblica, vá. Se tem um culto de domingo à noite, vá. Porque isso mostra o seu respeito e o seu amor a Deus, aos seus irmãos. Você está nada mais nada menos dizendo que ama os seus irmãos quando você está presente nos cultos. Quando você falta o culto sem motivo plausível, simplesmente porque não quer, você está desconsiderando aquilo que Deus faz por você. Quando você falta o culto por motivo banal, você está sendo ingrato. Você está demonstrando falta de amor, de respeito por seu irmão. Então, amados, vimos aqui a importância. É uma ordem orarmos uns pelos outros. E devemos orar uns pelos outros, mas também temos que orar uns com os outros. É o que Tiago vai dizer lá. Nós temos que estar juntos, confessando os nossos pecados uns aos outros, intercedendo, orando, para que esse mal seja tirado da nossa vida. Às vezes a gente só vai para o culto de oração quando a gente está passando problema. Aí corre para o culto de oração, não falta um. Quando o problema acaba, some. Então, amados, não é essa postura que deve ser mantida no nosso meio. Nós precisamos estar sempre juntos, por amor a Deus e amar o próximo. Orar uns pelos outros é um mandamento inestimável. É algo que é um valor importantíssimo para a igreja. É um trabalho que exige esforço. Muitas vezes, esse trabalho de oração não é notado por ninguém. Tem aquele irmão que está lá continuamente orando, você nem sabe. Mas Deus está vendo o seu clamor, a sua oração. Ele vê e vai recompensar você por isso. Ainda que tenha sido despercebido aos olhos dos homens, nós vimos que o Senhor viu Jó. Porque quando o Senhor se encontra com Satanás nos céus, ele diz: está vendo o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal, e que de tempos em tempos, quando os irmãos se reuniam, o que é que ele fazia? Acordava de madrugada para fazer o sacrifício, porque talvez os seus filhos estivessem em pecado.
E o que Jó está fazendo ali nada mais é colocando diante de Deus as suas orações, a petição, a súplica pela vida do seu filho, da sua família. E Deus viu isso. E ele fez questão de deixar registrado. Ele olha para homens de oração, mulheres de oração. Ele vê a sua fidelidade. Ele ouve o seu clamor pela vida de um irmão, pela vida da igreja. Então, por mais que ninguém saiba, ou por mais que ninguém chegue para você e diga, irmão, obrigado. Saiba que Deus está vendo. Lou Bayer diz o seguinte: quando os cristãos revelam uns aos outros as suas necessidades, a fim de que os irmãos orem a seu favor, cada um é levado a depender mais de Deus e dos membros do corpo. Todos são incentivados a serem mais sinceros e abertos, quando sabem que os membros do grupo os amam e se preocupam pelo seu bem-estar, e todos vivem de modo mais produtivo e semelhante a Cristo. Então, amados, quando fazemos oração uns pelos outros e uns com os outros, isso mostra unidade, interesse na igreja. Eu vou saber, olha, aquele irmão está orando por mim, que bom que eu posso contar com aquele irmão, e aquele irmão vai saber, rapaz, aquele irmão está orando por mim, a igreja está intercedendo por mim, eu posso contar com esses irmãos. Como nós vimos, isso renova as nossas forças. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. E a palavra de Deus diz que nós somos justificados em Cristo, e que todos nós, então, diante de Deus, somos reconhecidos como justos. Então, amados, em uma igreja existem vários justos intercedendo uns pelos outros. Que possamos, então, amar a Deus e amar os nossos irmãos, demonstrando esse amor através da importância em orar por ele, em saber e deixar claro que você está intercedendo por aquele irmão, que você está cumprindo o seu ofício de sacerdote real do reino de Deus, que você está sendo obediente à palavra de Deus, que você é alguém que é fiel e que tem fé de que a sua oração, se for pedida conforme a palavra de Deus, será respondida. Então, peça, como a Vilna está colocando aqui, sem duvidar. Se a gente está duvidando, é porque a gente sabe que a nossa oração não é aquilo que agrada a Deus. A gente está pedindo aquilo que realmente Ele não quer. Se tem dúvida, Paulo vai dizer, tudo que procede de dúvida é pecado. Então, se está duvidando, não peça. Tá certo? Antes de orar, a Bíblia está dizendo, devemos pedir perdão para estarmos novamente religados com Deus. Tirando as igrejas que não praticam mais esse tipo de culto, eu não entendi, mas tudo bem. Ao finalizar o devocional, na oração, ore por nós, pastor, por nossa saúde. A Ágata hoje teve febre, então vamos orar aqui também mais um irmão, irmã Aglailton. Então temos a irmã Isabel, a irmã Elieusa Milhomem, e também temos aqui o irmão Aglailton com pedidos específicos, né? A irmã Isabel e a irmã Elieusa estão passando por dificuldades e que sabem que é importante a nossa oração, então vamos anotar isso, orar por elas. E o irmão Aglailton, né, a gente já tem orado por eles desde a semana passada, né? A sua esposa estava tendo sintomas de gripe, a bebezinha recém-nascida, eu acho que tem 2 meses, se eu não me engano, né, está tendo febre, tomou a vacinazinha que tem que tomar, mas está tendo algumas reações, e que Deus possa estar protegendo para não ser nada muito grave, né? O irmão Vitor está pedindo oração, né? E a irmã Nadiane também pediu oração pelos pais dela, mais um. A irmã Zélia está pedindo oração pela família e pela perseverança na fé. A minha irmã está pedindo para me orar pela minha outra irmã, a Sara, né? A Vilna está pedindo para orar pela Sara. Está aqui o irmão Vitor já pediu para orar pelos pais da irmã Nadiana, tá certo? Então vamos fazer esse momento de oração agora, intercedendo também uns pelos outros, e vamos fazer essa oração essa semana, né? Como a gente viu lá, tem orações específicas,
e intencionais. Então que a gente possa fazer oração durante essa semana por esses irmãos. Quando terminar a live, você vai lá, dá uma olhadinha no nome dos irmãos, anota num papelzinho e vamos ver aqui no final da quarentena as respostas do Senhor, para a gente poder louvar grandemente a Deus por isso, tá ok? Então tem mais aqui alguns pedidos. Então a irmã Valda está novamente pedindo oração pelo irmão, irmã Valda aqui da igreja, pelo irmão dela. A irmã Gisélia está pedindo oração pela família. A irmã Adriana está pedindo oração por misericórdia, né, por nós, por todos nós. E a irmã Eusa está pedindo oração pelo irmão que está com suspeita do Covid-19. Então vamos orar, vai terminar o nosso tempo. Então eu vou orar aqui bem rápido. Se acabar o tempo, não se preocupe, eu vou continuar orando e aí a gente encerra aqui a live, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te suplicar, Senhor Deus, por cada um desses pedidos agora que foram feitos. O Senhor sabe, Senhor Deus, a irmã Isabel, a irmã Elieusa, a irmã Gisélia, irmã Adriana, irmã Valda, Senhor Deus, a irmã Nadiana, cada um desses irmãos, Senhor Deus, e cada irmão aqui presente. O Senhor sabe as necessidades, as lutas, as dificuldades, as provações, as perseguições, aquilo que eles precisam, Senhor Deus. Então nos ajuda, Senhor Deus, porque precisamos de Ti. Confiamos em Ti, com fé te suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor possa responder às nossas necessidades conforme a Tua santa vontade. Nos abençoa, Senhor Deus, não porque merecemos, mas porque confiamos no Teu amor, na Tua graça e confiamos no Teu Filho Jesus, que morreu por nós e é através dEle, no nome dEle, que te pedimos todas as coisas. Que o nosso coração, Senhor Deus, possa estar alinhado com a Tua vontade. Então responde, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, que não seja a nossa vontade que prevaleça, mas somente a Tua, e que Teu nome seja glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Então eu anotei aqui todos os pedidos, tá certo? E você pode anotar aí também os pedidos dos irmãos, e vamos fazer isso durante essa semana. Vamos ter um tempo para orar por esses irmãos, e aí conforme as respostas vão vindo, vocês vão dizendo aí, quando chegar no fim dessa quarentena, nós podemos louvar a Deus, e se não tiver sido atendida a sua oração, vamos continuar orando, mesmo depois da quarentena, e que Deus possa dar a resposta, aquela resposta que a gente vai confiar que vai ser o melhor também para nós, tá ok? Que Deus abençoe todos vocês, que a graça do nosso amado Deus seja abundante na vida de vocês, seja rica na vida de vocês, e que amanhã, 9 horas da noite, ou da manhã, perdão, Deus possa então nos dar essa alegria de estarmos juntos novamente. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço no coração de vocês, e até amanhã, se Deus assim quiser.